Corte de empregos em empresas metalúrgicas, fechamento de montadoras com demissão em massa, layoffs. Os efeitos da desindustrialização são um desafio para a economia brasileira e uma realidade presente também nas cidades da região metropolitana do Vale do Paraíba. Algumas fábricas estão abandonadas e antigas indústrias que já foram responsáveis por impulsionar a economia local agora estão vazias. A crise no setor industrial tem afetado diretamente a vida de milhares de pessoas. O João trabalhou cerca de 30 anos em duas fábricas da região, a Gerdau e a MWL. Como ainda não conseguiu oportunidade para retornar à sua área, a opção que encontrou para gerar renda foi trabalhar como motorista de aplicativo. Sim, a diferença é muito grande, né? Porque a remuneração que a gente recebe, né, não é aquela que o passageiro paga, né? Nós recebemos um valor entre 45% e 60% daquilo que o passageiro paga. Então, é muito difícil a gente equiparar o que a gente ganhava. Eu digo que é praticamente impossível, né? É para mesmo não ficar sem dinheiro. As pessoas que estão acima de 40, 45, o mercado fica muito restrito. E eu que já passei dos 50, é mais dificultoso ainda eu encontrar uma oportunidade, né? E mesmo com a minha experiência, né, mesmo com a minha bagagem toda, né, na área de metalurgia, área de laboratório e área de qualidade, é muito difícil eu encontrar um emprego, né? A desindustrialização é a redução da participação do setor industrial na geração de riquezas, emprego e renda. Em 1985, cerca de 25% de todo o PIB produzido no Brasil teve origem na produção industrial. Hoje, essa participação é de apenas 10%. O assunto foi tema de uma pesquisa da Universidade de Taubaté e o estudo foi assinado pelos docentes e pesquisadores do mestrado de Gestão e Desenvolvimento Regional e leva em conta o período de 2010 a 2019 e também levou em consideração os efeitos da pandemia da Covid-19. A região do Vale está entre as mais industrializadas do país e tem uma localização estratégica economicamente, já que fica entre as duas principais metrópoles do país. Nos últimos anos, o que se percebe é que a renda média dos trabalhadores encolheu aqui na região. Com base nos dados da Fundação SEAD, na cidade de Taubaté, a redução foi de 14% e em São José dos Campos, de 10,7%. Por exemplo, São José dos Campos, Taubaté, que tem fábricas de automóveis na cidade, teve um impacto maior, assim como o Cruzeiro, que tem toda uma produção ligada ao setor de transporte ferroviário. Então, o setor de transporte foi o segmento mais impactado, principalmente no período de 2010 a 2019. E isso acabou repercutindo em outros setores de atividade econômica, inclusive nas atividades de comércio e serviço. Nós temos que lembrar que nos últimos anos aumentou a expectativa de vida da população brasileira e também retardou o processo de aposentadoria com as reformas previdenciárias que ocorreram nos últimos anos. Qual o resultado disso? Os trabalhadores precisam ficar mais tempo no mercado de trabalho e muitos trabalhadores dessa indústria, principalmente os que perderam o emprego, têm dificuldade em reinserção nesse mercado de trabalho. E aí o trabalho por conta própria, o empreendedorismo vai por falta de opção, ou seja, eu sou empreendedor não porque esse era o meu sonho de trabalho. Considerando apenas os salários médios dos trabalhadores do setor industrial, a redução observada entre 2012 e 2019 foi de 10,9% na região metropolitana do Vale do Paraíba. A maior variação negativa foi em São José dos Campos, passando de R$ 6.671 para R$ 5.440. O grande problema é que o salário pago pela atividade industrial é maior do que o salário pago por outros setores de atividade. Além disso, a atividade industrial normalmente tem um emprego formal com mais garantias aos trabalhadores. Praticamente todos os trabalhadores da indústria têm plano médico, por exemplo, já os trabalhadores no setor de comércio e serviço não têm. E tem crescido bastante o trabalho por conta própria, que é um trabalho que não tem a mesma segurança jurídica que tem aquele trabalho com carteira assinada e, consequentemente, não tem os mesmos benefícios. No Vale do Paraíba, a desindustrialização
região é resultado de diversos fatores. Segundo o pesquisador, um deles é a falta de políticas públicas efetivas para a manutenção do setor industrial. É preciso um planejamento que seja um horizonte amplo de várias décadas, incentivando aquelas atividades em que há potencial na região e que, à medida que os governos se sucedam, essa política seja mantida e reavaliada e aprimorada ao longo do tempo. Esse é o caminho que temos para recuperar o emprego industrial na região.